Então, pessoal, nesse vídeo de agora, eu quero fazer com vocês uma revisão de análise complexa. Não vou provar nenhum resultado, eu vou enunciar todos os resultados que a gente vai precisar ao longo desse curso. Então, é bom que vocês se acostumem com eles e saibam usar eles somente. Então, a partir de agora, a letra Z sempre vai denotar um número complexo em C. E agora, para dada uma série de potências, somatório de n igual a zero a infinito de AN, que multiplica Z menos A potência N, vamos definir o número R, que se chama raio de convergência, como sendo 1 sobre R igual ao lim_sup, quando n tende a infinito, do módulo da sequência AN elevado à potência 1 sobre N. Então, o primeiro resultado é o seguinte. Então, se módulo de Z menos A é menor do que R, isso implica que a série converge absolutamente. Segundo resultado, se módulo de Z menos A é maior do que R, a série diverge. E resultado C. Se módulo de Z menos A é menor ou igual do que R, que é menor do que R, então a série converge uniformemente no conjunto a bola, né? O disco de centro A e raio R, Rzinho. Então vou aqui só fazer uma lembrança, o que é convergência uniforme. Então, convergência uniforme. Seja D um subconjunto de C. Dizemos que uma sequência de funções Fn definidas em D no próprio C converge uniformemente em D se o limite satisfaz para todo epsilon positivo, existe um n0 natural tal que n maior ou igual do que n0 implica que o módulo de Fn de Z menos F de Z é menor ou igual do que epsilon para todos Z em D. Então, convergência uniforme significa que a minha sequência de funções Fn aproximam da F independente do ponto, só depende da cauda da sequência. Então, fica uniformemente próximas para todos os pontos do conjunto. Agora, no caso de séries,
no caso da nossa série, dizemos que o somatório infinito de AN Z menos AN converge uniformemente se a sequência de funções as somas parciais, né, converge uniformemente à medida que n tende a infinito. Certo? Agora eu quero relembrar o conceito de função holomorfa. Então, funções holomorfas. Então, seja D um subconjunto de C aberto. Dizemos que f de D em C é holomorfa em D se f' de Z igual ao limite quando h tende a zero h um número complexo da f de Z mais h menos f de Z sobre h existe para todo Z em D. Então, função holomorfa é nada mais nada menos que função diferenciável nos complexos. E agora quero relembrar para vocês o conceito principal desse curso de ferramentas que a gente vai usar, que é o conceito de função analítica. Então, seja D um subconjunto de C aberto. Dizemos que F analítica dizemos que f de D é analítica se para todo Z0 em D existe um delta que depende de Z0, um delta positivo, tal que para todo Z na bola de centro Z0 e raio delta, f de Z é igual ao somatório de n igual a zero a infinito de AN Z menos Z0 elevado a n. Ou seja, uma função é analítica se em cada ponto do seu domínio aberto, em cada ponto, ela pode ser representada na vizinhança desse ponto como uma série de potências convergente.
Então, um grande trunfo da análise complexa, das funções holomorfas e analíticas, é que esses conceitos são os seguintes conceitos são equivalentes. Então, são equivalentes. A. A derivada de D em C é contínua. E B, F é analítica. Então, nota o seguinte: ser diferenciável no plano complexo é uma hipótese muito forte que força a função f ser analítica. Nota, por exemplo, que funções de variáveis reais a gente não tem essa equivalência quando a gente só olha para funções de uma variável real. A gente tem exemplos de funções de variáveis reais onde a derivada é contínua, mas a função não tem representação em série de potências. Mas aqui no plano complexo, ser diferenciável é uma hipótese muito forte. É tão forte que é equivalente à função f ser analítica, que corresponde à função ter série de representação em série de potências em torno de cada pontinho do domínio. Então, agora o teorema 3. O teorema 3 nos dá exatamente a cara, a assinatura de quem é a série de potências, que representa uma função analítica. Então, suponha que F é analítica na bola de centro A e raio R. Então, f de z é igual ao somatório de n igual a zero infinito da enésima derivada no ponto A sobre n fatorial vezes z menos a potência n. E esta série possui raio de convergência maior ou igual a R. Possui raio de convergência. Certo? Então, como corolário, parte A. Se f de D em C é analítica, e A é um elemento de D, então f de z é representado por série de potências com raio de convergência R, onde R é igual à distância de A até o bordo do conjunto D. E a segunda parte do corolário é que se F é analítica, então F é infinitamente diferenciável.
Agora, outra ferramenta muito importante, que é a fórmula integral de Cauchy. Então, fórmula integral de Cauchy é um canhão para análise complexa, ele derruba muitos problemas. Então, seja f de D em C, analítica. D é aberto. Então, suponha que aqui assim é o nosso domínio D e vamos desenhar agora aqui dentro uma curva gama. Uma curva que tem esse formato aqui assim. Uma curva que não tem laços, que dá uma volta em torno de um ponto A. Então, vamos pegar aqui um ponto A aqui dentro. Uma curva que faz uma coisa parecida com essa. Então, a função f no ponto A, ela é igual a 1 sobre 2πi integral de caminho sobre o caminho gama. Deixa eu fazer assim. Integral sobre o caminho gama de f de z sobre z menos a dz. Certo? Então, essa é a fórmula de integral de Cauchy. Então, esse caminho gama, eu deveria ser mais criterioso nesse ponto, mas eu não quero ser tão técnico. Esse caminho gama, ele pode ser um caminho que ele é contínuo, certo? Que ele tem quebras, mas ele não pode dar laços em si próprio e ele tem que circundar o ponto A. O ponto A tem que estar no interior do conjunto constituído pelo caminho gama. Então, essa é a fórmula integral de Cauchy. Agora eu quero falar sobre zeros de funções analíticas. Então, seja G um conjunto aberto e conexo. E F então são equivalentes às seguintes afirmações. A. F de Z igual a zero para todo Z em G. B. O conjunto dos Z's em G, tais que F de Z igual a zero, possui um ponto limite em G. E C. Existe A pertencente a G, tal que a enésima derivada no ponto A é igual a zero para todo n maior ou igual do que zero. Então, essas afirmações sobre zero são equivalentes. Então, isso aqui nos permite a definir o princípio da continuação analítica.
que é um conceito muito importante em teoria analítica dos números. Então, teorema 4. Então, sejam G1 e G2 abertos conexos, com G1 um subconjunto de G2. Seja F de G1 em C analítica. Suponha que exista uma função G definida em G2 em C, analítica, tal que G coincide com a função F no conjunto G1. Então, G é única com essa propriedade. E é chamada continuação analítica de F. Então, o que está acontecendo? Ó? Aqui eu tenho um conjunto G1 e aqui eu tenho um conjunto G2. A minha F está definida aqui dentro e a minha G está definida aqui nesse conjunto de fora. E a F é igual a G aqui dentro desse G1. E se as duas são analíticas, segue que de fato a função G é a única, se existir essa função G, ela é única com essa propriedade, que ela é uma função analítica que coincide com a função F no conjunto G1. Então esse é o princípio da continuação analítica. Como a gente vai ver, por exemplo, no caso da função zeta de Riemann, a série que define a função zeta de Riemann está definida só na parte positiva, na parte dos números complexos S com parte real maior do que 1. Mas a gente pode ver que a gente vai poder definir a função zeta de Riemann, a gente já viu isso em vídeos anteriores, que a gente pode definir ela para valores S diferentes de 1. Entre 0 e 1, por exemplo. Então esse é o princípio da continuação analítica. E por que esse princípio da continuação analítica é verdadeiro? Porque se a F coincide com a função G coincide com a função F no conjunto G1 e G1 é aberto, olha por essa propriedade B aqui, ó. O conjunto dos Z's pertencentes a G, tais que F de Z igual a 0, possui um ponto limite em G. Ou seja, isso significa que se a F coincide com a G num conjunto G1, então F menos G é igual a 0 num conjunto aberto, em todo um conjunto aberto, que possui vários pontos limites. Então a F menos a G tem que ser igual a 0 em todo lugar, ou seja, a F igual a... quer dizer, outra continuação analítica, né, tem que ser igual em todos os outros pontos. Agora eu quero falar sobre singularidades.
Então, uma função f possui uma singularidade isolada em z igual a se existe R positivo, tal que F é analítica na bola de centro A e raio R menos o ponto A. É analítica nesse conjunto, mas não na bola de centro A e raio R. Ou seja, ela não é analítica quando a gente inclui o ponto A. O ponto A é chamado singularidade removível se F possui continuação analítica na bola de centro A e raio R. Agora quero falar sobre o conceito de polo. Se Z igual a A se Z igual a uma singularidade isolada de F, então o ponto A é um polo se o limite, quando Z tende a A, do módulo de F de Z é igual a infinito. Então esse é um tipo de singularidade, é chamado um tipo de singularidade é polo, quando a função f explode na vizinhança desse polo. Agora quero falar sobre singularidade essencial. Então uma singularidade essencial é uma singularidade isolada que não é removível nenhum polo. Agora vem o teorema 5.
se G é um aberto conexo, e F é analítica, em G menos A, com A sendo um polo, então existe um inteiro positivo M e uma função analítica G definida em todo G, com G de A diferente de zero, e tal que F de Z é igual a G de Z sobre Z menos A potência M. O número M é chamado ordem do polo. Certo? Agora eu quero falar sobre convergência de funções complexas. Então, definição. Seja G um aberto conexo, e Fn uma sequência de funções de G em C. Funções. Então, dizemos que Fn converge para F uniformemente em compactos se para todo K compacto contido em G, Fn converge uniformemente para F eu já defini o que é convergência uniforme num conjunto. Então a gente simplesmente diz que uma sequência de funções Fn converge uniformemente em compactos, se para todo K compacto em G, a Fn converge uniformemente para F nesse K compacto. Então agora vem o teorema 6, que é um teorema de grande utilidade para a gente. Se Fn de G em C é analítica para todo N natural,
e Fn converge uniformemente em compactos para F de G em C, então F é analítica e a sequência das derivadas FNK converge para a késima derivada, converge uniformemente em compactos para todo K natural. Então, esse teorema aqui está dizendo o seguinte: se eu tenho uma sequência de funções analíticas que convergem uniformemente em compactos, então a função limite também é analítica. E a sequência das derivadas, qualquer késima derivada, também converge uniformemente em compactos. Agora, o último assunto da nossa revisão é um teorema super especial, que é o teorema de Moreira, que permite a gente checar se uma dada função f é analítica. Então, seja G um aberto conexo e F definida de G em C uma função contínua tal que a integral da f em t é igual a zero para todo caminho triangular t. Então f é analítica em G. Então esse é o teorema de Moreira. E essa era a revisão de análise complexa que eu queria trazer para vocês. Sempre nos próximos vídeos, vocês podem, quando eu usar algum termo sobre uma função de variável complexa, vocês podem voltar aqui nesse vídeo e assistir ele de novo. São 40 minutos de vídeo, mas é bom que vocês se acostumem com todas essas ferramentas, se acostumem com todas essas ferramentas de análise complexa. Não precisa saber as demonstrações, mas só saber usá-las. E é bom vocês terem elas em mente. Então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês.